vocês vão ver que se vocês pegarem toda essa sequência que foi passada para vocês, hoje é a nossa última aula, se vocês pegarem os fundamentos da semiologia e aplicarem para as diferentes espécies com as suas... com aquilo que é próprio de cada espécie, vocês vão ver que vocês vão estar sabendo o que está acontecendo com o animal. Muitas vezes, não é necessário que se chegue ao nome de uma entidade nosológica, o nome de uma doença. Mas vocês saberem o que está acontecendo com o animal, é possível a manutenção da vida. E vocês mantendo a vida, e muitas vezes até vocês vão salvar um animal e não vão saber exatamente que entidade nosológica foi essa, que doença foi essa que acometeu aquele animal. Então, por isso a importância de um exame clínico bem encaminhado. Claro que vocês ganham tempo para fazer um diagnóstico correto, tudo isso, porque diagnóstico é uma das coisas mais difíceis que existem na clínica. Vocês podem ver, já deve ter visto histórias com todo o equipamento que tem hoje dentro dos hospitais humanos, de algum parente ter entrado lá dentro e ter sido tratado, saiu com alta e pergunta para o médico, o que teve, o fulano? Teve uma virose. É uma resposta muito fácil de dar. Então, atentem para isso. Saber fazer examinar um animal é o caminho andado para o desempenho correto da profissão. Bom, hoje nós iniciamos essa nossa última aula falando da auscultação do tórax, que nós dividimos em 2 momentos. O primeiro momento é a auscultação do campo pulmonar, da área compreendida pelo pulmão e pleura. E o segundo momento, a auscultação da área cardíaca. Então, iniciamos com a auscultação do tórax, sempre levando em consideração isso aqui. Primeira coisa, é que nós temos ruídos acessórios que incomodam o examinador. E nós sabemos que nós trabalhamos em ambientes, muitas vezes, que tem ruídos. Um exame a campo, por exemplo, a gente tem que estar muito concentrado e saber tudo o que está acontecendo ao redor para que se possa avaliar corretamente os ruídos que se ausculta lá no estetoscópio. Então, quando vocês vão ao médico e ele está fazendo o exame, a auscultação torácica de vocês, a primeira coisa que ele diz para vocês é: respirem profundamente. E aí vocês fazem a respiração profunda. Com que objetivo? Conseguir perceber melhor os ruídos que estão lá dentro, são produzidos durante a respiração dentro do tórax. E ainda conseguem saber se essa respiração é dolorosa ou não. Se for dolorosa, vocês vão tossir e vão queixar a dor. Depois dele mandar vocês respirarem profundamente, ele diz: agora respira pela boca. Por quê? Para evitar o ruído produzido no interior das fossas nasais pela circulação do ar entre os cornetos e alguma secreção nasal. Você sabe que os ruminantes têm uma produção de secreção nasal muito grande, e isso pode se propagar lá para o interior do tórax. Então, sempre o exame da auscultação do tórax, tanto da área do pulmão como da área cardíaca, a primeira coisa que nós temos que pensar sempre é que nós temos que examinar antes do impedimento respiratório e após o impedimento respiratório. Por quê? Nós não podemos mandar o animal respirar profundamente. Então, nós induzimos esse animal a que respire profundamente. Então, fazemos a oclusão da boca e das fossas nasais por alguns 15 a 30 segundos,
dependendo da espécie, claro, e do porte do animal. E quando, nesse momento, nós auscultamos com o animal sem ruído respiratório, o tórax sem ruído respiratório, e após, ao soltarmos o impedimento, o animal vai respirar profundamente, e algumas coisas importantes podem aparecer nesse momento, como vão ver daqui um pouquinho. Tá, além dessa questão do impedimento respiratório, o antes, durante e depois do impedimento respiratório, nós passamos, então, olhamos, levamos em consideração todos os ruídos acessórios que nos atrapalham essa auscultação. E nós temos uma série de ruídos que nós temos que eliminar, e ter muito cuidado com eles, que eles imitam ruídos patológicos produzidos dentro do tórax. Então, há que ter cuidado. Então, nós temos os gemidos, o gemido subclínico. O bovino é muito comum ele fazer quando ele tem dor profunda no tórax. Ele, muitas vezes, vocês não conseguem escutar um gemido. São esses chamados gemidos subclínicos, que nós conseguimos auscultá-lo. Tá? Outro ruído bastante importante é o ruído da deglutição. Você sabe, o esôfago passa em seu trajeto torácico com uma onda peristáltica, e nesse momento é produzido um ruído semelhante a um gorgotejo. Então, há que ter cuidado. A erutação é outro ruído que atrapalha bastante, e que os ruminantes, eles fazem erutação repetidas vezes durante o exame. Então, você sempre tem que ter cuidado com esses ruídos, observar o animal. Depois, em exame a campo, principalmente em dias frios, cavalos principalmente, vocês poderão encontrar ruídos, estremecimentos, ruídos de estremecimentos que pode sugerir alguma alteração intratorácica, que não é nada mais, muitas vezes, que o animal tremendo de frio, os tremores musculares. No equino é muito comum, quando num ambiente que tenha muitos insetos, principalmente essas estomoxes, essa mosca de estábulo, ela pica e o animal muitas vezes fica espantando as moscas com uma contração do músculo cutâneo, e isso aí faz um estremecimento, uma trepidação na pele que é passada ao estetoscópio. Nós temos também, muitas vezes, principalmente em cães, muitas vezes os ruídos digestivos, eles se propagam para dentro do tórax, e isso pode ser escutado. E tem que cuidar muito, que muitas vezes o cara erra o diagnóstico, acha que o animal está com uma hérnia diafragmática e é simplesmente num estado em que o animal esteja com diarreia, principalmente, achar que isso possa ser uma hérnia diafragmática. Então, cuidado. Ranger de dentes ou bruxismo, vocês já devem ter visto isso, é outra coisa que é muito comum se propagar para o interior do tórax. Então, tem esses cuidados, sempre eliminar. Esses são os ruídos produzidos pelo animal, ruídos acessórios produzidos pelo animal, que nos atrapalham. Mas nós temos outros ruídos também, como os erros de técnica, ou cuidado excessivo na técnica. Muitas vezes o examinador produz alguns ruídos, como ao fixar com demasiada força o foco do estetoscópio pela área examinada e desestabilizar as articulações dos dedos. Isso produz ruídos, ringidos, que muitas vezes se assemelham a ruídos de atrito, como também o roçar do estetoscópio. Não se dá conta e o tubo do estetoscópio está passando em algum obstáculo ou sobre o próprio pelo do animal. Então, vocês têm que estar com o estetoscópio firme,
que ele não jogue, mas não pressionado por demais, que aí tem o ruído das articulações do dedo. E cuidar para que o estetoscópio não roce sobre obstáculos ou sobre o próprio animal. E nós temos, claro, aqui isso é vezeiro, os ruídos produzidos pelo ambiente, e que esses são muito comuns. Vai desde o vento, vocês, não sei se já examinaram algum animal ao ar livre, num dia ventoso, produz um ruído de vento muito forte no tubo do estetoscópio, e é propagado até o ouvido de vocês, e vocês têm que eliminar isso, é concentrar, é saber o que estão procurando, e eliminar o que não interessa. Vocês tem um ruído acessório que é muito comum em ambientes fechados, que é o filete d'água, torneiras abertas, com um filete d'água fininho caindo na pia. E aquilo produz, se tem água dentro dessa pia, vai produzir o ruído exatamente igual ao gorgotejo. E ele se propaga pelo solo e vem até vocês. Então, tenham cuidado, quando aparecer um ruído de gorgotejo na auscultação, veja se não tem nenhuma torneira aberta, que isso aí leva a enganos, muitas vezes. Bom, aí nós passamos, então, na auscultação do tórax, ao exame, a auscultação pulmonar. E aqui nós temos que saber o que nós procuramos. Nós procuramos, são os ruídos fisiológicos, para examiná-los. O primeiro ruído, e aquele de maior intensidade, é o ruído laringo-traqueobronquial. É um ruído, fisiologicamente, é um ruído aéreo puro, de trânsito de ar através das vias respiratórias. É isso aqui, mais ou menos, vou fazer mais perto aqui. Isso seria um ruído laringotraqueobronquial parecido, não é igual. E vocês têm também o outro o ruído, que é o murmúrio vesicular. Esse ruído, ele é produzido no momento em que o ar entra dentro dos alvéolos, expande os alvéolos. No momento que o ar choca com o ar residual, e ele é um ruído muito sutil, e que, para escutá-lo puro, só na porção mais dorso-caudal do campo pulmonar, lá em cima. Senão, ele é sempre auscultado junto com o laringotraqueobronquial. E nós só sabemos o que está acontecendo com ele, muitas vezes através do impedimento respiratório, no exame após o impedimento respiratório, e comparando. Nós sabemos que o laringotraqueobronquial ele tem uma intensidade tal que e fácil a auscultação, porque ele está somado ao murmúrio vesicular. Quando desaparece o murmúrio vesicular, o laringotraqueobronquial nessas áreas ele aparece sozinho, e em mais baixa intensidade. Então, isso é importante. Quais são, então, os ruídos respiratórios patológicos? Quais são as situações patológicas em que encontramos ruídos estranhos? Primeiro, o sopro tubárico ou sopro tubário, ele é exaltação patológica do ruído laringotraqueobronquial. Então, ele ocorre devido a alterações ao longo das vias aéreas. Por isso chamado de sopro tubárico, ele se assemelha exaltado a sopros intensos no interior de um tubo. Esse sopro tubárico, eles são, na realidade, são estertores e podem ser secos, quando há estreitamento de algumas vias respiratórias. Então, vocês têm os estertores secos. Lembra que eu falei? Como é que você sabe a origem de um sopro tubárico? Se for só inspiratório, seco, Se for só inspiratório, ele está lá nas vias aéreas altas, quer dizer, craniais às coanas. Se ele for misto,
Ele está sendo, tanto na inspiração como na expiração, ele está sendo produzido no fundo de boca ou na parte mais alta da traqueia e na laringe. E os sopros, esses estertores secos expiratórios, eles estão localizados lá no interior do pulmão, lá nos bronquíolos, mais precisamente. Bom, mas nós temos também aqueles sopros tubáricos, os estertores úmidos. Os estertores úmidos, eles deixam transparecer a presença de secreções ao longo das vias respiratórias. Quando vocês estão com uma gripe forte, por exemplo, vocês respiram e notam que há vibração de secreções no interior das vias respiratórias. Então, esses são os estertores úmidos. Depois do sopro tubárico, nós temos a exaltação do murmúrio vesicular, quer dizer, o aumento da intensidade do murmúrio vesicular, sobrepassando muitas vezes, e cuide nisso, sobrepassando o sopro tubárico. Como ele tem esse aspecto terminal de ser na expansão dos alvéolos, vocês conseguem imitá-lo fazendo isso aqui, ó. Só que em baixa intensidade. Quando isso for muito intenso, quer dizer, né, quando se exalta isso aí, isso significa dizer que nós temos uma área de hipertrofia vicariante do pulmão. Pode ser num bovino, por exemplo, no pneumotórax unilateral. No lado oposto ao pneumotórax, aparece uma exaltação do murmúrio vesicular. Vocês também têm exaltação do murmúrio vesicular em áreas de hipertrofia alveolar vicariante em torno de áreas comprometidas do campo pulmonar, do pulmão. Tumores, cistos e abscessos de grande porte, há uma área de silêncio alveolar no local onde há essa alteração, e no entorno vocês vão notar um murmúrio vesicular mais audível. Já a diminuição ou ausência do murmúrio vesicular, ela significa dizer que tem áreas afuncionais do pulmão. Então, vocês notam somente nessas áreas o laringotraqueobronquial, vocês não notam a presença do somatório do murmúrio vesicular. Isso aí acontece, claro, nos colabamentos de áreas pulmonares, né? Até no pneumotórax, ou também em áreas de tumores, cistos e abscessos pulmonares. Depois nós temos os estertores alveolar crepitantes, que aqui, desculpem, eu deixei de colocar aqui, eu às vezes dou uma voada, né? Nós temos dois tipos de estertores alveolares crepitantes. Nós temos os de crepitação grossa, que é como vocês auscultando o estourar de bolhas de grande porte. Isso acontece quando secreções viscosas estão saindo de dentro dos alvéolos. Isso aí ocorre nas bronquiolites, nas pneumonias alveolares, isso é muito importante, que eu vou falar em seguida para vocês. Então, é uma crepitação grossa, são bolhas grossas estourando. E vocês têm as crepitações finas, ou estreitas também chamadas. E essas crepitações finas, elas são de bolhas pequenas, o estouro, o espocar de bolhas de pequeno porte. Isso acontece no efizema intersticial, pulmonar intersticial, quer dizer, quando o ar se perde por dentro do pulmão, e o inflar do pulmão faz com que esse ar forme bolhas e que elas estourem em conjunto e formam essa crepitação fina. Já também quando vocês têm
no início da pneumonia, isso aqui é muito importante, principalmente para diferenciar uma pneumonia por um agente que fez por contiguidade, quer dizer, iniciou com alteração nas vias nasais, laringe, traqueia, brônquios, alvéolo, né? De uma pneumonia que veio por via sistêmica, essas víricas, principalmente, que chegam ao pulmão pelo parênquima pulmonar. Tá? São completamente diferentes esses dois tipos de pneumonia. O exame clínico, eles são bem diferenciáveis. O que falta é o diagnóstico. Para isso é fundamental o impedimento respiratório. Por quê? Nessas pneumonias que são parenquimatosas, ela começa a acontecer a passagem do líquido do processo inflamatório do parênquima pulmonar para dentro do alvéolo. Começa em pequenas quantidades. E esse líquido que está chegando ali, ele choca, como não há ainda muita viscosidade nesse líquido, o ar inspirado penetra no alvéolo, faz redemoinho dentro do alvéolo e faz essas bolhas de pequeno porte que estouram rapidamente, porque não há ainda, não existe ainda viscosidade no líquido para elas se tornarem grandes. Então, vejam bem, isso é possível após o impedimento respiratório. Essas pneumonias são fáceis de fazer o diagnóstico, embora sejam um pouco diagnosticadas. É só fazer o impedimento respiratório. Quando vocês tiverem essas que são parenquimatosas, em primeiro lugar, o animal, ao respirar profundamente, manifesta dor. É aquilo que chama pontada de pneumonia, né? Quando esses casos são os casos em que a pneumonia veio por via sistêmica. Vocês têm várias doenças que elas chegam por vias sistêmicas ao pulmão. Então, não esqueçam disso. E o ruído que vocês vão encontrar, você só consegue fazer com que se forme esse ruído fazendo o animal respirar de golpe profundamente. Isso acontece após o impedimento respiratório. Aí o ar entra fortemente dentro do alvéolo, produz essas pequenas bolhas que estouram. Por isso que elas, como são muito pequenas, fazem o que chamam de crepitação fina. Nunca esqueço, isso é fundamental no diagnóstico precoce das pneumonias. Vocês sabem que o prognóstico, ele está muito relacionado com o tempo em que é feito o diagnóstico. Os tratamentos precoces, eles têm sempre uma tendência a ter um prognóstico melhor do que os diagnósticos tardios. Bom, depois nós temos a escuta de borborismos intestinais ou pré-contração de retículo no interior, em porções anteriores do tórax. Sempre pensando naquilo, pessoal. Não pode, um animal com diarreia vai propagar, em equinos, seja qualquer espécie, vai propagar o ruído dos borborismos para o interior do tórax. Mas, quando for muito anterior, muito cranial dentro do tórax, principalmente muitas vezes empurrando o coração, mudando o choque cardíaco, lembra quando eu falei? Em hérnias diafragmáticas, muitas vezes, e esse conteúdo herniário se coloca entre o coração e a parede costal e empurra o coração para o lado direito. Então, esses borborismos intestinais característicos, eles acontecem nas hérnias diafragmáticas. Vocês têm também os ruídos pleurais sólidos, também chamados de ruídos de atrito, ruídos de Rossi ou ruídos de roçar. Ele se assemelha ao ruidinho esse aqui, ó. Estão escutando, pessoal? E esses são os ruídos de atrito. Eles ocorrem quando há
perda da lisura das capas pleurais. Então, a pleura visceral e a pleura parietal perdem sua lisura, né? E ao animal respirar, essas áreas rugosas, elas se atritam e produzem esses ruídos de roçar. Isso ocorre nas pleurites, né? E nós temos os ruídos pleurais líquidos. Os ruídos pleurais líquidos nós temos o ruído, por exemplo, de gorgotejo, quando rompem abscessos e ficam gotejando para dentro de um depósito de líquido dentro da cavidade pleural, é aquele que eu disse que se assemelha ao filete d'água num balde ou no fundo de uma pia, né? E vocês têm o ruído de chapoteio, que é aquele que, quando infla o pulmão, sacode, mexe com a superfície do líquido e ele se desloca dentro do tórax, produzindo o ruído de chapoteio. Tá? Bom, na auscultação pulmonar, eu quero chamar a atenção para vocês, a mesma coisa que acontece com a frequência cardíaca. A primeira coisa que vocês fazem, e isso eu tenho certeza, porque eu acompanho, né? Quando vão examinar um bicho, não examinam nada, perderam um monte de sinais clínicos importantes, já vão direto para o estetoscópio. Parece mágico o estetoscópio. E vão direto a coração, pulmão, né? Contar a frequência. Não é que não seja importante, é importante o exame da frequência respiratória, mas tem vocês viram quanta coisa antes disso aqui nós deixaríamos escapar? Vocês já pensaram que para vocês chegarem aqui nesse momento de contar a frequência respiratória, vocês poderiam ter encontrado muitas outras alterações? Então, ela tem a sua importância, mas vocês têm que levar em consideração que esses números que estão aqui para vocês, eles são aqui para a depressão central, para essa nossa condição climática aqui. Vocês vão ver que eles não coincidem com os dados de alguns livros clássicos que tem, e com outros de outras regiões, dados de outras regiões. Por quê? A frequência respiratória cardíaca, elas têm muitas variações fisiológicas, variantes fisiológicas, que vai em altitude, temperatura ambiente, tudo isso aí interfere. Então, eu quero dizer para vocês que, embora eu tenha esses dados para vocês aqui, nas diferentes espécies, vocês deverão, onde vocês forem trabalhar, estabelecer dados próprios para vocês. Então, vocês estabeleçam esses dados para que vocês possam trabalhar em determinada região. Eu tenho ex-alunos que trabalham na região lá da Piá, lá ali, Nova Petrópolis, em que eles atendem desde de regiões quase ao nível do mar e atendem lá em cima da serra. E eles sabem, mais que ninguém, que há uma diferença muito grande entre os dados. Então, eles têm que estabelecer ainda, dentro da cooperativa, estabelecem dados para cada uma daquelas micro-regiões, porque eles já sabem que há diferenças. Para poder interpretar bem, aqui o BCF é bovinos, caninos e felinos, tá? Anotem aí, que eu não sei por que botei só BCF aqui, só para atrapalhar vocês. Ovinos, claro, suínos e equinos. Tá? Uma coisa, esses adequinos aqui, nós temos esses dados, foram um acompanhamento em que o professor Segala e eu, mais ou menos, foram 5 anos de acompanhamento de animais no Jockey Club de Santa Maria. Quer dizer, mas se vocês forem aqui em Júlio de Castilho, vocês já vão ter outros dados. Né? E na época do ano também vocês vão ver que oscila, porque vocês vão ver que a frequência respiratória, ela oscila, ela tem variações fisiológicas, tá? E que vocês têm que levar em consideração. Então, os aumentos da frequência respiratória, calor,
né? Calor por quê? O animal tem que eliminar calor corporal, né? E então ele aumenta a frequência respiratória, a altitude, essa rarefação do ar, o esforço físico, o exercício físico também, né? A gestação, tanto pela presença do feto, como também pela compressão do diafragma. Ah, essas duas coisas diminuem a amplitude respiratória e aumentam a frequência. Vocês têm a obesidade. A obesidade, animais com um estado de nutrição obeso tendem a apresentar aumento da frequência respiratória. A lactação, por causa do metabolismo, né? A lactação, isso é uma variável, muitas vezes, em animais de alta produção leiteira. Vocês vão ver que em bovinos, principalmente nos Jerseys, é muito comum aumentar muito, na época em que o animal está em lactação, ele aumentar muito a frequência respiratória. E vocês têm a repressão gastrointestinal, né? Animais com rumen muito cheio, as gastrectasias agudas, com as gastrectasias por excesso de alimento. Vocês vão ver que em cães isso é comum. O cão não quer saber, apareceu a comida ali, a não ser esses pequenos portes que tem sempre à disposição o alimento dentro de casa, e esses não apresentam, porque eles sabem que tem o alimento o dia inteiro. Então, eles comem pequenas porções. Mas, animais que se alimentam, alguns vocês sabem que tem gente que dá alimento para o cachorro só uma vez por dia, e tem gente que dá só duas. Vocês vão ver que após a alimentação, o animal se alimenta de uma vez só, ele ingere todo o alimento disponível e vai apresentar um aumento uma repressão gástrica que vai comprimir diafragmática, diminuir a amplitude respiratória e aumentar, por consequência, a frequência. Já as variáveis fisiológicas da diminuição da frequência, vocês têm a senilidade, a debilidade orgânica. Eu ia falar aqui, a senilidade. No meu caso aqui, a minha frequência respiratória é muito menor que a frequência respiratória de vocês. A debilidade, eu já não posso falar tanto disso aí, não estou debilitado. O repouso, às vezes, não, eu posso dizer isso, mas o repouso é uma das alterações mais comuns. Vocês vão ver que muitas vezes o animal baixa e muito, parece até que em cães, às vezes parece que ele parou de respirar, entrou em parada respiratória, coisa que não é o que acontece. E o frio ambiental, o animal, para não perder calor, ele diminui a frequência. Então, isso aí pode ter certeza. Tem frio ambiental, o animal economiza calor. Ele não faz convecção de calor através da respiração. Bom, mas aí nós chegamos às alterações da frequência, respiratórias, as que aumentam a frequência respiratória. Então, nós temos aqui o aumento da frequência, patológico da frequência respiratória, e essa é uma definição clássica, da semiologia clássica, é denominado de taquipneia. Embora hoje até vocês vão encontrar em livros taquipneia como simples aumento da frequência respiratória. Não. A palavra taquipneia, ela exprimia classicamente em semiologia e na clínica, como um aumento patológico da frequência respiratória. E nós sempre que temos algo que se assemelha a uma situação patológica em que haja taquipneia, sempre vocês terão que classificar. A classificação é importante porque muitas vezes encaminha um diagnóstico. Vocês têm o primeiro tipo de taquipneia, taquipneia reflexa. Ela ocorre por decorrência de dor nas estruturas envolvidas com a execução dos movimentos respiratórios. Uma fratura de costela, mas também uma fibrose pulmonar. Ele pode levar uma taquipneia reflexa. Nós temos o segundo tipo, que é a taquipneia estática,
é aquela que, mesmo o animal estando em repouso, mesmo estando em repouso, ele apresenta um estado de aumento da frequência respiratória. Ele está ali deitado, quieto, parado, não fez esforço nenhum e apresenta taquipneia. Aí nós temos, vocês vão ver que na eclâmpsia da cadela, isso é muito comum, nos processos febris, e na pneumonia. Sempre vocês vão ter um aumento da frequência com uma diminuição de amplitude. E vocês têm o último tipo de taquipneia, que é a taquipneia cinética. A taquipneia cinética é aquela que aparece no momento do esforço físico e que persiste por um longo período após o término desse esforço. Bom, na cinética, não esqueçam disso, ela é induzida pelo esforço físico, mas o animal demora a se recuperar desse esforço. Ele fica por um longo período, já encontrei casos de mais de 24 horas o animal ficar em taquipneia cinética, principalmente quando ela for em decorrência de associações medicamentosas impróprias, como clenbuterol aplicado junto, isso é muito comum, mas fazem essa barbeiragem, que é misturar o clenbuterol com corticosteroide. Isso é uma associação completamente indevida. Ela leva à taquipneia cinética, muitas vezes até irreversível, leva ao óbito do animal. Então, isso é muito usado na clínica, equinos, muitos clínicos de equino que conhecem pouco farmacologia, que não conhecem tanta farmacologia, e nem a questão das associações medicamentosas. Essa é uma proibida. Então, tenham sempre cuidado quando vocês forem aplicar medicamentos, mas é um medicamento. Esse é usado para, primeiro, dar o corticosteroide para tirar a dor, e o segundo, dar o clenbuterol para aumentar a ventilação, quer dizer, um doping, é uma espécie de doping, e que leva a esse tipo de alteração, muitas vezes até o óbito. Já vi óbito, vi animal entrar em óbito correndo por causa dessa associação. A acidose é outra que leva animais com acidose, e eles custam a recuperar a frequência respiratória, trazer novamente a frequência respiratória para os níveis fisiológicos. Na anemia, claro, a hipóxia leva o animal a entrar em taquipneia. Cardiopatias é muito comum, principalmente as cardiopatias de coração esquerdo, elas é comum elas produzirem taquipneias cinéticas. O animal fica com hipertensão na pequena circulação, e isso leva a uma taquipneia obrigatoriamente. E nós temos o efizema pulmonar. O efizema pulmonar, que para alguns é o chamado ar aprisionado, o efizema pulmonar é comum ele produzir a taquipneia cinética. O animal com efizema pulmonar, ele custa muito a se recuperar após o esforço físico. E vocês têm na alteração patológica da frequência respiratória ainda as bradipneias. Bradipneia é a diminuição patológica da frequência respiratória, que vocês vão ter em anestesias. Vai dizer, mas a anestesia não é patológica. A patológica, sim, é uma intoxicação controlada. Então, nunca esqueçam disso. O processo de anestesia é um processo de intoxicação controlada. Vocês têm os tumores cerebrais, que atingem a área do controle da respiração. O coma, o animal em coma entra num ritmo de Kussmaul, até
muitas vezes até a parada respiratória. E vocês têm a agonia também. Bom, ainda na auscultação pulmonar, vocês passam o exame do ritmo respiratório. Aí nós temos ritmo respiratório é a repetição ordenada com espaços de tempo regulares entre os movimentos respiratórios. Então, nós temos a primeiro tipo de arritmia, é a inspiração em duplo golpe ou 2 golpes, e muitas vezes em 2 ou mais golpes. Isso aqui, fisiologicamente, acontece em estados emocionais intensos. Em veterinária, eu só observei isso em cães jovens, cães muitas vezes muito jovens, por estarem assustados, terem ralhado com ele, então ele faz... inspira, é como o bebê, a criancinha, antes de chorar, o que ela faz? Ela faz, aí daí um pouco cai no choro, né? Então é a mesma coisa. Isso aí eu vi somente vi em cães jovens, chamou a atenção de vocês. Mas ela também acontece, e aí é chamada, patologicamente, ela é chamada de inspiração cuidadosa. Inspiração cuidadosa. Também, para alguns autores, respiração cuidadosa ou dolorosa. Então, o animal, ele, quando é uma dor inicial, ele apresenta a inspiração, controla a inspiração para não inflar o pulmão de uma vez só. Então, ele faz... Ele inspira aos poucos. Eu acho que vocês, sem querer, muitas vezes fazem isso quando tem alguma dor meio torácica, importante, né? E todo mundo tem alguma vez dor torácica, né? Até por questão muitas vezes de flatulência torácica. Mas ela, à medida que a dor aumenta, ele vai fracionando cada vez mais essa inspiração. Então chega ao ponto de ele fazer, vai inspirando em pequenas frações. Porque se inspirar de um golpe só, vai doer muito. Então, ele mantém a respiração, porque o reflexo respiratório é muito importante, ele é dominante, mas o animal ajeita uma maneira de não sentir dor. Vocês depois, a outra alteração é a expiração em 2 golpes ou em duplo golpe. Ela acontece no enfisema pulmonar, no alveolar, principalmente, mas em todo o enfisema pulmonar, em casos em que já há perda da elasticidade do pulmão. Então, o animal faz uma inspiração, e aí o primeiro momento de expiração, ele faz com o que resta da elasticidade pulmonar. Então, expira, e como o ar residual começa a ficar muita quantidade dentro dos alvéolos, o animal tem necessidade de fazer um segundo esforço expiratório, que esse é feito com o auxílio dos hipocôndrios, então, com aquela região ali das cartilagens complementares das costelas, né? Então ele faz, expulsa o ar, inspira de novo, e assim vai, né? Vocês têm as inspirações prolongadas. As inspirações prolongadas, pessoal, elas geralmente acompanham os processos estenóticos das vias respiratórias e valvuladas. Então, o animal faz um esforço muito grande para poder inspirar, né? É isso aqui, ó. Quando vocês tiverem isso, vocês podem ter certeza. Muitas vezes até corpo estranho dentro das vias respiratórias pode produzir isso, mas geralmente são traumas nas cartilagens da laringe ou da traqueia, lesões de cornetos. Isso aí pode levar a essas inspirações prolongadas. Vocês têm o ritmo de Biot. O ritmo de Biot também é chamado de respiração meningítica, porque ele ocorre nas meningites, né? E ele aparece numa forma assim,
uma sequência de movimentos respiratórios completos regulares, de pequena amplitude, intercalados por fases de apneia. Então é isso aqui, ó. Isso é o ritmo de Biot. Ele é muito semelhante ao ritmo de Cheyne-Stokes. O ritmo de Cheyne-Stokes, ele ocorre principalmente, para dizer, toda vez que vocês têm problemas no neurônio internuncial, vocês poderão encontrar esse tipo de ritmo respiratório. O ritmo de Cheyne-Stokes, ele por exemplo, uma sequência de movimentos respiratórios que crescem em sua amplitude e decrescem, intercalados por uma fase de apneia. Então, isso aqui é um sintoma patognomônico da intoxicação pela estricnina. Quando vocês tiverem isso, o animal em decúbito lateral, deitado ali, parecendo quase morto, e fazendo essa sequência, aí parece que morreu, daí um pouquinho continua de novo, cresce, decresce, vocês já vão procurando quem é que envenenou o cachorrinho, né? Depois vocês têm o ritmo de Kussmaul, que ele tem duas apresentações. A primeira o ritmo de Kussmaul ainda não é considerado muito mórbido, mas o animal faz movimentos respiratórios completos, inspira e expira profundamente e faz uma fase de apneia. E assim vai. Isso acontece na anestesia profunda, lá no plano 4. Não sei se vocês já viram anestesia geral, né? Isso é uma coisa muito comum, tem que ter cuidado para não passar para o Kussmaul modificado. O Kussmaul modificado, ele tem fases de apneia entre cada um dos movimentos que compõem a respiração. Quer dizer, o primeiro é assim, ó. E para. Isso aí, claro, leva a uma bradipneia, né? E vocês têm o ritmo de Kussmaul modificado, que é isso aqui, ó. O animal inspira, faz uma apneia e expira profundamente, e assim vai. Isso aí, pessoal, quando passou daquele primeiro ritmo de Kussmaul para esse aqui, a coisa está ficando feia. Está chegando, está quase, o animal está por entrar em agonia, tá? E está por apresentar uma parada respiratória. Se vocês não agirem muito rápido, e isso é rápido, quando acontece essa transformação, o processo ele é apurado. Quer dizer, vocês têm que ser mais apurados ainda. Senão vai apresentar aquilo que todo mundo disse assim, expirou a tal hora. Né? Então, e só expirou. Vocês, então, ainda dentro da auscultação pulmonar, vocês vão encontrar algumas alterações, né? E que nós denominamos de dispneias. As dispneias, é importante vocês terem noção do que a dispneia é dificuldade respiratória dolorosa ou não. Tem muita gente que pensa que dispneia é só um processo doloroso. Não, ela pode ser dolorosa ou não. Quando ela é dolorosa, se acompanha de gemidos e de tosse, muitas vezes. Então, vocês têm cuidado. Dispneia é toda a dificuldade respiratória, dolorosa ou não. Nós classificamos elas como inspiratória quando for no momento da inspiração, aquilo que eu já falei para vocês. As obstruções de vias aéreas altas levam para dificuldade respiratória no momento da inspiração, mas também aqui as dispneias inspiratórias, elas acontecem por outras coisas também. A expiratória é aquelas que acontecem no momento que o animal expira. O enfisema pulmonar é típico isso aí. É uma dificuldade de expiração, tanto é que o animal faz uma expiração em duplo golpe, em 2 golpes.
A mista, quando ocorre na fase de inspiração e expiração, isso é comum, você sabe quando? Na tesoura do Brett, lá, não sei se você sabe o que é a tesoura do Brett, é de contenção, né? E muitas vezes o cara que está ali na tesoura, ele não é muito prático. E dele pancada no pescoço dos bichos até que, de repente, ele acha uma laringe e achata a laringe. Então, em bovinos, tem sido a maior causa que eu tenho encontrado de dispneias mistas. Mas também já encontrei por outras coisas, mas principalmente por essa. Erro de manejo. Manejo, muitas vezes, apressado, atrapalhado, isso aí é comum. Vocês têm as dispneias paroxísmicas ou paroxísticas. Essas são aquelas que são apresentadas pelo animal na forma de crise respiratória. Dá um acesso de dificuldade respiratória. Isso aí vocês vão ter, isso aí, nessas crises alérgicas, no edema pulmonar vocês têm também essas paroxísticas, no momento com parasitas que fazem o ciclo de Loss, tem aquela fase pulmonar e a fase digestiva, no caso o Parascasisecorum, o Toxocaracane, Toxocaracate, né? Quando eles fazem a L3, passa pelo fundo de boca do animal, quando ela é expelida com a secreção respiratória e é deglutida, nesse momento em que está passando no fundo de boca, é comum os animais apresentarem uma dispneia paroxísmica ou paroxística. Mas também em processos asmáticos, isso aí, processos alérgicos intensos, é comum acontecer. No edema pulmonar também vocês vão ter isso aí, né? É uma crise respiratória chamada. E vocês têm aquelas contínuas que elas não têm interrupção, o animal está sempre apresentando a dificuldade respiratória. Isso aí tem N causas para isso aí que tem que ser aí bem investigado, né?